Imaginem a cena. Um corredor do hospital, um quarto, qualquer um. Quando a saúde nos falha, há uma presença constante. Uma farda que muitas vezes nem reparamos que existe. São a mão que nos segura, a voz que nos acalma, são o pilar que aguenta o sistema todo quando mais ninguém está a ver. Mas quem são estas pessoas, afinal? Pois é, essa é a grande questão. E para percebermos a luta deles, temos de nos pôr no lugar deles, de sentir a presença deles no nosso dia-a-dia. Eles estão lá. Naquele momento de urgência, ou mesmo no pedido de ajuda mais simples, No desconforto, na vulnerabilidade, na solidão que às vezes se sente numa cama de hospital. Eles estão lá. Sempre. E é exatamente esta invisibilidade que está no centro de uma batalha longa e muito, muito dura por reconhecimento. olhem, esta luta não é de agora, de todo. Está enraizada numa história bem complexa. Uma história de nomes e títulos que foram mudando, sempre a refletir um papel que é essencial, mas que raramente foi valorizado como devia. Esta cronologia conta a história toda, não conta? É uma história de identidades perdidas. Começou com a Senhora do Chá, nos anos 50, uma figura informal. E aos poucos a função foi-se formalizando. Mas o grande golpe, o momento crítico, foi em 2008. A carreira foi simplesmente extinta. Foram absorvidos pela categoria genérica de assistente operacional, perdendo toda a sua identidade clínica. Foi só em 2023, pensem bem, depois de anos e anos de luta, que recuperaram o estatuto como técnicos auxiliares de saúde. Uma vitória, sem dúvida, mas que não apaga as cicatrizes deste caminho. E pronto, isto traz-nos aos dias de hoje, porque uma coisa é o nome que se tem no papel, não é? Outra, completamente diferente, é a realidade do dia-a-dia. E aqui, o contraste entre a responsabilidade que eles carregam nos ombros e as condições que enfrentam é brutal. 48 euros. É isto. Parem um segundo para pensar neste número. Depois de uma formação qualificada de nível 4, a lidar com o risco biológico todos os dias, com um esforço físico e uma carga emocional gigantescos, este é o reconhecimento salarial que têm. 48 euros acima do ordenado mínimo. E se o número por si só não for suficiente, este gráfico põe a injustiça a preto no branco. Compara o salário deles com outras carreiras que exigem exatamente a mesma qualificação de nível 4, mas que nem de perto têm o mesmo nível de risco, de desgaste, de trabalho por turnos. A diferença é gritante, não há outra palavra. E qual é o custo humano disto tudo? Este número diz quase tudo o que há para dizer. Uma taxa de burnout de 81%. 81%! O sistema está literalmente a esgotar os seus próprios pilares a um ritmo que é simplesmente insustentável. E por trás deste número, claro, há histórias de pessoas reais. Este é o testemunho do Daniel, sozinho, numa enfermaria à noite, responsável por 29 vidas. Perante uma emergência de vida ou morte, sem mais ninguém por perto, foi a sua competência, a sua calma, que salvou a vida de um homem. E esta história não é um caso isolado, é um sintoma. Um sintoma de um sistema que os deixa sozinhos nos momentos mais críticos. A tal invisibilidade de que falamos, ela assume muitas formas. Mas talvez a mais cruel de todas seja quando a própria voz de quem luta para ser visto é, alegadamente, roubada e usada por outros. Num debate público sobre esta profissão, a narrativa usada para começar a conversa soou estranhamente familiar. Reparem bem nisto. À esquerda temos o texto original do canal Tás Sem Filtro. À direita, o que foi dito num debate na televisão uns meses depois. A história da Senhora do Chá. A semelhança vai muito para além da coincidência. É praticamente a mesma frase, a mesma ideia. E a coisa não fica por aqui. Vejam a descrição do momento-chave de 2008, a tal extinção da carreira. As palavras são quase uma cópia. É, no fundo, a apropriação da narrativa da luta deles, o que torna a sua voz, mais uma vez, invisível. É o cúmulo da invisibilidade. Mas eles recusam-se a ser silenciados. Em vez de se resignarem com isto, organizaram-se e apresentaram um plano. Um plano claro, estruturado, para o futuro. Um verdadeiro manifesto pela dignidade da profissão. As exigências deles são um plano de batalha focado em 5 pontos essenciais. Primeiro, reconhecimento com uma ordem profissional. Segundo, um salário justo que reflita o risco e a responsabilidade. Terceiro, condições de trabalho humanas, com rácios de pessoal definidos por lei. Quarto, qualificação obrigatória para todos, sem exceções. E quinto, uma hierarquia própria, com líderes que venham da profissão. Isto não são pedidos vagos, é um roteiro claro para a dignidade. E por que é que isto importa a toda a gente? Bem, olhem para este número. Não estamos a falar de um grupo pequeno. São quase 30 mil profissionais. É o segundo maior grupo profissional de todo o Serviço Nacional de Saúde. Eles são, literalmente, a base da pirâmide que sustenta os nossos cuidados de saúde.
E isto deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta que devia preocupar-nos a todos. Se os alicerces de um edifício são sistematicamente enfraquecidos, ignorados e sobrecarregados, a questão não é se ele vai ruir, mas sim quando é que toda a estrutura vai colapsar. A luta deles não é só pelo futuro deles, é pelo futuro da saúde de todos nós.